Bom, na vida real, esse sinal funciona da seguinte maneira. Vou ligar aqui. Uma animação apresentada aqui, ó, dos LEDs verdes, indica que o sinal está aberto. O sinal está aberto. E aqui na rua também funciona assim. Fica essa animação aqui, onde um LED intermitente aqui, eles ficam dando essa impressão de animação, porque sequencialmente cada um dos LEDs é apagado por algum tempo. Então, para simular aqui a mudança de sinal, vou apertar aqui. A segunda fase do processo é a sequência de lâmpadas sendo apagada, indicando quanto tempo tem para o sinal fechar. Ali o amarelo já acendeu e agora o sinal está vermelho. Esse é o terceiro estado. Logo adiante aqui, ó, o sinal está abrindo. Então o motorista sabe quanto tempo leva para o sinal abrir. Ficou verde ali. Isso, como vocês viram, é uma máquina de estados, onde temos 4 estados diferentes. O primeiro estado é essa animação indicando que o sinal está aberto. Ao apertar o botão aqui, o estado muda para fechando o sinal. Então muda a animação, apagando, leva 10 segundos essa animação e fecha. Esse é o terceiro estado, o sinal fechado, todas as luzes vermelhas acesas. E esse é o quarto e último estado, que é o sinal abrindo, uma contagem regressiva aqui. Bom, o funcionamento disso tudo é bem simples. Desses dois 595 eu teria então 16 portas de entrada e saída disponíveis, que podem ser usadas de qualquer forma, né, como saída. Dessas 16 portas, 10 foram usadas por esses LEDs e mais 3 foram usadas por esses LEDs aqui. Mesmo esses LEDs sendo RGB, como o ânodo é comum, ou seja, o polo positivo deles é comum, então todos eles foram tratados, cada um deles foi tratado como se fosse apenas um LED. Então nós temos 10 LEDs aqui, mais 3 aqui, 13 LEDs. Tá, isso me daria então 13 portas utilizadas das 16. Então eu tenho 2 portas disponíveis ainda. E essas 2 portas eu usei para controlar o LN2803. Isso que é o resistor, são os transistores NPN. Então, as últimas 2 portas disponíveis do segundo 595 foram usadas para ativar ou um transistor ou outro transistor desse array. Esses transistores, eles vão levar 2 desses 4 arrays de resistores, eles vão levar 2 desses 4 arrays para o negativo, para o VSS. Ou seja, desses 4 aqui, esses 2 transistores aqui é que estão determinando quais desses arrays aqui vão estar aterrados, vamos dizer assim. Aterrando 2 deles, a gente vai acender as luzes vermelhas dos LEDs. E aterrando os outros 2, iríamos acender as luzes verdes. Consequentemente, então aqui, o controle que o LN2803 faz nesse circuito todo é determinar quais são as cores que vão acender aqui. Nessa configuração é impossível misturar vermelho com verde. No caso, ou todos os vermelhos estariam acesos ou todos os verdes estariam acesos. Existe uma terceira situação em que eu ligaria os 2 transistores, que faria com que esses 4 arrays estivessem ligados, ou seja, tanto o verde como o vermelho estariam alimentados, fazendo com que o LED ficasse amarelo. Porém, na vida real, essa situação não acontece. Então, não existe essa situação aqui no circuito dos 2 transistores NPN estarem ativos ao mesmo tempo. Então, resumindo, os 595, os dois 595 utilizam 10 portas para determinar quais desses LEDs estarão acesos,
mais 3 portas para determinar quais desses 3 LEDs estarão acesos, e mais 2 portas para determinar quais desses transistores estariam ativos para aterrar dois desses 4 arrays de resistores. Quando eu falo aterrar, é figurativo, é dizendo que vai puxar isso aqui para o zero, né? Para o nível lógico zero, para o VSS, fazendo com que o LED da respectiva cor acenda. Então, quando se vê um LED desse apagado ou aceso, quem está determinando isso são os 595. Quando se vê que enquanto eles estão acesos, eles estão verdes ou vermelhos, é o 2803. São os 2 dos 8 transistores disponíveis aqui. 2 deles estão determinando quais são, através desses arrays de resistores, quais são as cores de todos os LEDs. Então, com isso a gente consegue controlar independentemente todos esses LEDs e todas as suas cores, usando apenas 3 portas do Tiny. Não é necessário então um ATmega 32.8, nem qualquer integrado maior do que isso. Bastam 4 portas, que são exatamente 3 para alimentar os 595 encadeados e uma de entrada só para poder dar essa opção aqui de teste, né, para fechamento do sinal. Lembrando, essa simulação ela apenas considera o aspecto visual do sistema, não considera questões como sincronização com outros sinais, nem envio de dados de um sinal para o outro, nada dessas informações que na vida real ocorrem, que às vezes a gente nem sabe que ocorrem, mas os sinais de trânsito, principalmente nas grandes cidades, eles têm uma inteligência muito maior do que simplesmente essa. Esse projeto ele foi experimental apenas para analisar a possibilidade de se controlar muitas portas usando circuitos integrados muito pequenos, usando microcontroladores com pouquíssimas portas. Existem possibilidades de a gente trabalhar com diversas portas de entrada, inclusive, usando em vez do 595 outro integrado, um 65, por exemplo, para controlar portas de entrada. E esse controle desses circuitos 165, eles poderiam ser feitos da mesma maneira que o 2803 está sendo controlado. Ou seja, ele está sendo controlado sem que nenhuma porta do integrado seja ocupada para que ele seja controlado. O controle está sendo feito através das portas remanescentes do 595 que não foram usadas para alimentar os LEDs.